buscava felicidade. Só queria ser feliz. Queria encontrar a mim mesmo, dedicar-me às minhas coisas. Tudo o que eu queria era ser feliz. Gwyn Lewis foi para a América Latina no princípio dos anos 70. Como tantos outros jovens americanos, ele deixou seu país em busca de uma vida mais simples, drogas mais baratas e, se possível, a oportunidade de ser feliz. Estávamos cansados do que se passava nos States. Sabíamos que o mundo era um caos. A guerra do Vietnã, briga pelas ruas, pretos odiando os brancos e brancos odiando os pretos. Sabíamos que esse não era o estado ideal das coisas, mas não tínhamos soluções próprias. Minha grande dúvida era, por quê? Por que estamos aqui? Por que a gente vive se não há razão para viver, não há razão de ser? A explicação para as drogas era busca, tentar encontrar a solução para um mundo que não havíamos criado. A introspecção em busca da viagem perfeita, onde estaríamos totalmente alienados, sem ter que voltar jamais, sem ter que encarar as coisas que não entendíamos. Nosso sonho era que um dia teríamos drogas suficientes para não termos mais que nos preocupar com coisa alguma. Todo mundo sabe que a América Latina é uma das fontes da droga. E quando chegamos aqui, descobrimos que era verdade, que aqui havia tudo o que desejávamos, drogas baratas e em abundância. Quanto vale os chanchitos? Cinco cada um, não? Acho que a primeira coisa que aprendi a dizer em espanhol era, onde é que tem? Depois era só dizer o nome da droga que eu queria. E assim, desenvolvi uma rede de conexões que me conseguia qualquer coisa, em qualquer quantidade que quisesse. E isso converteu-se em nosso meio de sustento. Mas um dia, o inevitável aconteceu. Manuel, ve por el otro lado, por ahí, salga. Policía, queremos entrar. Policía, queremos entrar a la casa. A tu casa, con una mano atrás. Quiero hablar contigo, Camilo, viene aquí. Tenemos que ir para la estación de policía ahorita. Caro, más para el carro. Estoy seguro que los esculquen primero antes de que los metan. Vamos a ir allá en otro control, el hombre acá y antes de que los metan para adentro, alguien los esculque para ver si está en contrabando. Sem perceber, nossa prisão vai se fechando assim, pedra por pedra, dor após dor e solidão sem fim. E nossas vidas vão se perder inutilmente. Nenhum caminho, nenhuma luz, tão tristemente prisioneiros. Depois dos primeiros 2 anos, eu queria parar de usar cocaína, mas não conseguia. Cada vez que fazia uma transação, sentia que não queria fazê-lo. Sabia que estava errado, mas o pior não era isso. Era saber que podiam me prender, que teria que passar muito tempo na cadeia e perder tudo que tinha. Puka e eu discutíamos essa possibilidade todo o tempo, sobretudo depois que tivemos Bo, porque cada vez era mais real a chance de ir para a cadeia. E o que faríamos de Bo se nos prendessem?
Sempre quisemos ter um filho, e me lembro da nossa alegria quando Boa nasceu. Eu mesmo fiz o parto. Eu fiz uma promessa naquela manhã, que estaria sempre com ele. Mas chegou um momento em que realmente ele precisou de mim e eu não pude fazer nada. Eu queria esse bebê mais que qualquer coisa. Fiz o possível para evitar as drogas durante a gestação. Não parei completamente, mas reduzi muito o uso. ¿Dónde agarraste la coquiana? ¿A quién se la compraste? Os guardas me levaram para perto da sala onde interrogavam Gwen. Não me deixaram entrar, mas só ver o que estava se passando. Aparentemente, eles ameaçaram Gwen, dizendo que me torturariam também se não lhes desse informações e assinasse uma confissão. ¿Quiénes son tus amigos? Eles o amarraram pelos polegares, os braços para trás e o penduraram. ¡No entiendo! ¿Dónde está la ¿Dónde están tus amigos? No sé. ¿No te acuerdas todavía? ¿Dónde está la coquina? No comprendes todavía. Obrigaram-no a assinar o papel e então deixaram que eu voltasse para a cela. Bom, ainda estava lá e... Acho que eu abracei forte por meia hora. Eu não queria soltá-lo porque não sabia o que podia acontecer. Meu nome é Jerry Levin, sou do consulado americano. Soube que estava aqui nesta prisão. Como estão tratando? Gwen, você foi preso sob séria acusação. Venda ilegal de drogas perigosas. Ainda mais, a polícia afirma ter encontrado um laboratório de cocaína em sua casa. Infelizmente, não há muito que o governo de nosso país possa fazer a respeito. Entretanto, eu lhe asseguro que não vão torturá-lo de novo. E, a propósito, Polka e Bo... Você os viu? Eu os vi. Acha que vão sair? Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu não prometo nada, mas acho que posso conseguir que os soltem, embora eles provavelmente sejam deportados para os Estados Unidos. O cônsul americano conseguiu que libertassem a mim e a Bo.
Consegui ver Gwyn sem autorização. Consegui vê-lo na hora que saía. Por um breve momento, e lhe dei toda a comida que me restava e todos os cobertores. Eu não sabia o que ele poderia ter lá. Eu havia conseguido um par de cobertores. Foi muito duro ver os guardas levarem Puka aos empurrões, com destino incerto. Eu não sabia para onde a levavam. Se para um país vizinho, ou se a deportariam para os Estados Unidos. Eu não sabia. Nos dias de visita, aos sábados, domingos e quartas à tarde, era permitido aos familiares dos presos visitá-los na prisão. E eu os via com suas famílias, brincando com os filhos, ou sentados perto de suas esposas. E era muito duro, porque eu não tinha ideia onde estavam Puka e Bo ou o que lhes acontecera. A primeira vez que eu fui preso, eu tinha, acho, uns 13 anos. E me pegaram roubando cigarros. Chamaram meu pai e disseram que se ele quisesse, ele podia me levar para casa. Mas ele achou melhor não. O juiz me levou para uma sala e aí me disse que nós podemos detê-lo por uma semana ou soltá-lo sob sua custódia. E naquela hora eu estava tão aborrecido que disse não, creio que será melhor para ele que fique na prisão por uns dias. Mas essa foi então uma das maiores decisões que fui obrigado a tomar. Eu não fui um bom pai. Por alguma razão, nunca pude aceitá-lo. Meu pai ficava fora a maior parte do tempo e eu sentia sua falta. Queria ter um pai, mas não tinha. Eu não passava muito tempo com minha família, não só com Gwyn, nem com minha esposa. E assim foram tantas coisas que aconteceram naquele tempo que poderiam ser evitadas, com um pouco mais de comunicação. Meus pais acabaram se divorciando e eu comecei a rejeitar todas as coisas que os meninos fazem com os pais, como ir no jogo de beisebol, basquete ou participar de esportes. Porque não tinha um pai que me incentivasse, que me ensinasse a jogar bola ou outra coisa. Então, eu comecei a rejeitar os valores que tinham a ver com os meus pais, porque eu não queria que os outros pensassem que eu não podia ter o que eu queria. Eu creio que a razão de Gwyn recorrer às drogas foi porque ele via um abismo abrir-se entre seus pais e sua segurança foi desmoronando. E eu me lembro das vezes que ele disse para mim: mãe, eu não quero crescer. Eu quero ficar pequeno. E eu dizia para ele: Gwyn, impossível. Tinha 16 anos e estava no secundário quando começou com as drogas. Sempre foi uma espécie de líder. Era bem falante, comunicativo, muito popular com os garotos. Mas não tinha confiança em si mesmo. Consegui dinheiro com alguém, não me lembro como, e paguei para ficar na melhor parte da prisão. Por $20 era possível passar para o reservado. Era uma cela onde havia poucos presos e na qual tinha minha própria cama. Ali era bem melhor. Com as drogas? É o que disseram. Oh. E por que hiciste com o governo? Eu não hice nada, porque me fizeram a mim. O tédio era insuportável, mas tinha que fazer o possível para não dormir durante o dia, porque senão eu não dormia de noite. De dia a gente faz o possível para não dormir. Lê, joga cartas, sai para o pátio, caminha. O corpo humano está acostumado a dormir um certo número de horas. E enquanto eu estivesse ocupado, não tinha que pensar em nada. Você afasta tudo da mente e deixa o tempo passar. Esse é o truque, deixar o tempo passar.
Quando se está na prisão, o período mais terrível são 5 ou 10 minutos entre o momento que apagam as luzes e quando você finalmente dorme. Porque quando você está deitado lá, é impossível pensar outra coisa que não seja liberdade. Os ratos não incomodavam tanto durante o dia. Na verdade, era raro ver algum durante o dia. De noite, a gente ouvia os ratos correrem por toda parte. Eu não conseguia vê-los, mas eu os ouvia muito bem. No fim, a gente se acostumava, até com os insetos. Estávamos sempre cobertos de pulgas e piolhos. Uma das coisas mais duras para mim na prisão era não saber onde estavam Pulca e Bo. É que eles foram deportados para um país vizinho. Haviam carimbado em meu passaporte que eu era uma drogada indesejável, que não me era permitido voltar ao país. Daí, o que fiz primeiro foi obter um novo passaporte. Apaguei todos os selos do meu passaporte velho e o troquei por um novo, entrando no país por uma cidade diferente da que tinha saído. Assim, não tive problema em entrar de novo. Gwen tinha aprendido a fazer artigos de couro na prisão, bolsas, carteiras e coisas assim. O que fiz logo ao voltar ao país foi pegar essas coisas e tentar vender às lojas ou a gente nas ruas para conseguir algum dinheiro para comer e pagar pelo quarto de hotel onde vivia. A primeira coisa que tentei fazer foi pensar num plano para tirar Gwen da cadeia. Na lei napoleônica vigente nesse país, o preso é que tinha a responsabilidade de provar sua inocência. E devia fazê-lo como melhor lhe conviesse. Podia contratar um advogado que o representasse ou podia fazê-lo por si próprio. Encontrei um advogado, mas havia uns problemas. Meu espanhol não era muito bom. Não tenho nenhuma ideia do preço de assunto como esse. Era suficiente para falar com as vendedoras no mercado, para comprar comida e coisas assim, mas quando cheguei à cidade e queria falar com profissionais, juízes e advogados, era uma linguagem diferente, na qual não era fluente bastante para poder me expressar bem. Então, quando pode ir? O outro problema era que não tínhamos dinheiro para pagar o advogado. Escrevíamos a todos os conhecidos pedindo dinheiro. Nossos pais nos mandaram algum. A maior parte do dinheiro que usamos para o advogado veio de dívidas antigas, de gente que nos devia. De vez em quando nos chegava algum dinheiro que logo dávamos ao advogado. Mas a situação era difícil porque não havia como saber o que ele fazia. Ele estava na cidade ou na prisão, e não podia ir vê-lo para me assegurar de sua honestidade. Eu tinha que confiar nele. Acho que o que mais me irritava em tudo que o advogado fazia era que,
Para nos convencer a lhe dar dinheiro, ele dizia que estava prestes a conseguir minha liberdade. Dizia, tá tudo bem, tenho ótimas notícias, acabo de falar com o juiz e ele disse que vai resolver o seu caso amanhã. E nós nos entusiasmávamos pensando, tudo vai dar certo, o juiz vai tomar a decisão, vai me dar a sentença. Me lembro de uma vez que tinha minhas coisas empacotadas nas bolsas e fiquei esperando, até que já era quase de noite. Chamaram meu nome e lá estava Puka, chorando. Oi, Puck. Novidades? Ainda não. É realmente difícil se entusiasmar tanto com a ideia de ser libertado e acabar ouvindo talvez na próxima semana, talvez na próxima semana. Depois de meses tentando tirar Gwen da cadeia, a única resposta que me davam era me convidarem para dançar ou jantar fora. Todos os advogados e juízes eram homens, a maioria dos escrivães também, e todos sabiam que meu esposo estava preso. Estavam mais interessados em diversão do que em tirá-lo da cadeia e eu tinha que tolerar seus avanços continuamente, dia após dia. Em todos os escritórios que fui, me perguntavam se era a favor do amor livre. Essa era a pergunta favorita, porque essa era a reputação que tinham as americanas que chegavam por lá. Nem importava a eles que eu tivesse um bebê. Isso parecia não significar nada para eles. Parecia, muitas vezes, que faziam o possível para manter Gwen preso. Talvez pensassem que se o mantivessem preso bastante tempo, eu finalmente cederia. E Gwen não se dava conta disso, não tinha ideia do que se passava e me dizia, por que não lhe diz isso ou aquilo? Por que não diz ao juiz ou ao advogado isso assim? Algo que só um homem poderia lhes dizer. Mas eu era mulher e não tinha documentos, estava ilegal no país. Todo o tempo, morta de medo, passava os dias em escritórios jurídicos, entre policiais, juízes e advogados, e jamais me atrevia a abrir a boca. Não tinha dinheiro, não tinha direitos, estava ilegal e era mulher, além do mais. E me sentia impotente. Não havia nada que pudesse fazer realmente. Olha aqui essa outra. Gosta? Ei, gosta? Hora de ir. Não. Tem hora de ir. Aquela lá ficou bem bonita, não é mesmo? Sim, é pra você, pode ficar. Verdade? Obrigado pela visita, garotão. É bom te ver. As tardes de domingo eram as mais longas de todo o tempo que eu passei na prisão. Porque você passa o dia todo com a sua família e aí eles vão embora. You lead the way, okay? We're coming. Era doloroso. Você se alegra porque eles vieram, mas é um tormento vê-los ir embora. Um abraço do papai. Obrigado por virem. Tchau. Não havia nada que eu quisesse mais do que poder sair, estar com eles, tomar conta deles e de ser livre. Nos vemos, ok? Toma conta da mamãe, tá? Sem perceber, nossa prisão vai se fechando assim, pedra por pedra, dor após dor e solidão sem fim. E nossas vidas vão se perder inutilmente. Nenhum caminho, nenhuma luz, tão tristemente. Prisioneiros
O tempo passava cada vez mais lentamente. Já deviam ter se passado uns 9 meses. Estávamos cansados daquela situação, até que um homem chamado Jerry Reed veio nos ver. Gwen Lewis? Sim. Jerry Reed. Como vai? Prazer em conhecê-lo. Sente-se. Trago lembranças de sua mãe. Minha mãe? É. Eu acabo de chegar dos States e ela soube que eu vinha. Como conheceu a mamãe? Foi em Chicago outro dia. E nós falamos por uns momentos e eu disse, bem, eu vou para lá e poderei levar notícias suas. Ao conhecer Jerry Reed, primeiro pensei que era um tira. Ele não se parecia com nenhum dos meus amigos. Tinha o cabelo curto, bem barbeado e usava terno e gravata. O que você faz? Eu trabalho para uma organização local. Trabalhamos em escolas e clínicas médicas. Acontece que não era mesmo policial. Ele era um missionário. E se havia algo nessa época que me assustava mais que polícia, era um missionário. Quando eu falei com Jerry, eu lhe disse, eu o preveni. Eu disse, lembre, Jerry, não tente dizer nada sobre Jesus. Porque isso certamente vai causar conflitos. Nosso enfoque do assunto foi do tipo informal. Com Gwen e sua companheira Puka. Eu lembro que Puka veio à minha casa e lhe ofereci usar a lavadora, o que quisesse. E assim que começou o nosso relacionamento. Ele tinha esposa e filhos. Eu levava boa à sua casa, lavava umas roupas, ou brincava com os meninos, comia um biscoito. Eles tinham uma lavadora, cozinha com fogão e pia, geladeira. Eu morava num hotel e dividia o banheiro com 45 pessoas. Gwen, como vai? Bem, bem. E você? Tudo bem. Bom te ver. Sente-se. E assim foi o enfoque, informal. Como é que vai indo? Sim. Acho que seu bem-estar é mais importante que tudo. E por isso estou tentando ajudar. E o que mais? Bem, eu realmente aprecio você e sua mulher serem tão amigos dela. Eu me preocupo. O Borro resfriado e está chovendo, ela sozinha. Queria poder ajudar mais. Acho... Tem uma coisa que você pode fazer. Sabe, tem esse advogado que... Ela me disse Johnny, eu acho. Ele não tem feito nada. E, sabe, Puka tem problema porque é mulher e está sozinha. Eu estou aqui, ela lá fora, e é bem difícil para ela tentar resolver isso. O advogado tirou-lhes todo o dinheiro, uns $2.000, e não fazia nada. E eles desesperados. Então eu fui ao seu escritório, tentei pressioná-lo, perguntei o que havia feito e ele me dizia qualquer coisa. Eu ia às cortes, investigar, ver se era certo, o que tinha dito que fizera, em muitos casos não era. Não tinha feito, eu voltava e o confrontava, e logo ele viu que teria que ser mais sério no assunto. As coisas ficaram diferentes para mim. Tendo um homem comigo para ver os juízes e advogados e, claro, seu conhecimento do idioma foi vital. Aqui estão mais livros. Ótimo. Olha, eu não sei, esse aqui eu acho... eu leio tudo que trouxer. Nós éramos totalmente opostos em todos os níveis possíveis. Social, econômico, politicamente, extremos opostos, nada em comum. Não só eu não era cristão, como também era contra o que a igreja representava. Mas ele tinha algo que me agradava. Eu não sabia o que era, mas me agradava. Esse aqui, o Leão, a Bruxa e o Vestuário. E ele começou a me emprestar livros. Claro que a maioria realmente não me interessava muito, porque eram livros cristãos. E mesmo com tempo de sobra e gostando de ler. Mas não a esse ponto. Até que um dia ele trouxe um romance de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu. Bem, eu te trouxe um dos seus livros, lembra? O do cavalo? É ótimo. Eu gostei demais. Verdade? É ótimo. O que você achou? Encontrou algo nele?
Eu achei que era muito bom. Jerry tinha muito cuidado em não criar atritos, não impor sua teologia ou filosofia a mim. Ele era muito cuidadoso, e isso me fazia sentir que era importante e que tinha direito a pensar como quisesse. Eu acho que yoga... Eu ouvia suas teorias sobre religião e não era fácil. Algumas vezes queria corrigi-lo, mostrar-lhe que estava errado, mas acho que não ganharia nada com isso naquele momento. O que todo mundo almeja é ser feliz. É o nosso alvo, e essa é uma forma de ser feliz. Buscando harmonia consigo mesmo e com o universo de uma forma assim mais... Nosso amigo Jerry parecia nos aceitar como éramos e sem tentar nos julgar. Acho que por isso gostávamos tanto dele, porque ficávamos à vontade com ele e sem sentir que precisávamos pedir desculpas por sermos assim. Mas sentíamos que Jerry havia encontrado aquilo que procurávamos esses anos todos. Jerry estava sempre conosco, mas mesmo com sua ajuda, tudo ia devagar. O juiz tinha que decidir entre 6 ou 12 anos, porque havia toda essa evidência contra mim. Assim, a questão não era resolver se ficaria livre ou não, mas quantos anos teria que cumprir. A única alternativa poderia ser subornar um juiz, uma coisa assim, para possibilitar minha liberdade. Estávamos no meio disso tudo quando alguém chegou dos Estados Unidos e não sabia o que se passara, mas tinha o nosso nome como contato. Ele disse que queria comprar cocaína e disse que me daria $1000 se o pusesse em contato com alguém que vendesse. Com $1000 eu poderia comprar um juiz e era tudo o que eu precisava e decidi fazê-lo. Faço o negócio e com o dinheiro compro minha liberdade. Teria que ser assim. Puka teria que fazer os contatos, ou seja, ela teria que se arriscar e bastante, levando o homem à pior zona da cidade e o apresentando para ganhar os $1000. Combinei tudo com eles para ir na terça de manhã, mas isso não aconteceu porque na noite anterior algo aconteceu que me mudou totalmente. Tinha ido à casa de Jerry Reed nesse dia, lavar umas roupas e pegar livros, e entre eles havia um exemplar do Novo Testamento que aceitei só por educação. E naquela noite, no meu quarto de hotel, mexendo na pilha de livros, peguei o Novo Testamento e olhava as ilustrações. A única maneira de descrever o que se passou é simplesmente dizer que Deus falou comigo. Agora, eu não sei se ouvi a voz, não sei se estivesse lá, você teria ouvido essa voz. Mas o que eu sei é que eu tive uma absoluta experiência da realidade de Deus. Eu não passava muito tempo pensando em Deus nos anos anteriores. Mas, então, naquela noite, na América do Sul, ele revelou sua presença e compreendi que existia Deus. Não somente que havia Deus, mas que era um Deus vivente, que me conhecia e se importava comigo pessoalmente. No dia seguinte, estava um pouco nervosa com a ideia de ver Gwen. Ele esperava que eu levasse o dinheiro que representava sua liberdade. Eu não sabia como contar-lhe o que se passara comigo. Eu realmente não tinha palavras para explicar minha experiência. E mesmo que tivesse, eu acho que ele não poderia compreender. Tinha medo que pensasse que eu tinha enlouquecido, algo assim. Depois de 1 ano de cadeia, sua perspectiva ficou distorcida e sabia que ele não tinha certeza que eu fazia todo o possível para libertá-lo. Eu tinha ido à prisão às 11 da manhã visitar a Gwen. E enquanto conversávamos, Puka chegou. E ao vê-la entrar, eu vi algo que nunca esquecerei. E depois, falando com Gwen, ele percebeu também. Ela era outra pessoa, havia algo de novo. Não diria que brilhava, mas
Era como se estivesse sua face, seu aspecto. Seu aspecto era tal que denotava que algo tinha acontecido. Mas continuamos a conversar como se nada acontecera e saí da prisão uns minutos mais cedo para deixar Gwen e Puka sós para que conversassem sobre o que quisessem. Levei seu almoço e contei-lhe que não fizeram o negócio e que não tinha intenção de fazê-lo e que nunca mais deveríamos fazer isso. Foi um golpe tremendo para mim, porque eu vi o negócio como a minha liberdade. Mas Puka estava tão bem. Negando-se a fazer o negócio, ela se transformou. Ela estava melhor do que já vira em muito tempo. Não sabia o que pensar. Jerry estava esperando por mim lá fora. E quando eu saí, perguntou o que aconteceu e eu disse, como assim? E ele disse que eu realmente estava diferente, que se podia dizer só de olhar que algo incrível me havia acontecido. Peguei meu Novo Testamento e em detalhes expliquei como ela poderia conhecer Jesus Cristo. Eu disse, basicamente você já o conhece, vamos verificar. E então éramos juntos. E esse foi o começo foi o começo formal de uma nova vida em Cristo para ela. O tempo vai tão devagar no escuro da prisão, até que um dia a luz do amor vem nos trazer razão. Foi bem estranho. Foi como se num instante eu de repente tivesse me dado conta que Deus era real. Que Ele realmente estava ali comigo, naquele momento. E então, eu me lembrei que num livro que Jerry me levara, havia um folheto. Um desses folhetos que o povo distribui por aí. Nessa noite, recebi um bilhete que dizia, querida Puka, não se assuste, mas eu decidi aceitar Jesus em meu coração. No dia seguinte, bem, eu estava assustado, eu não tinha a menor ideia de como ela ia reagir. Finalmente, cerca de meio-dia, fui chamado à sala de visita. No dia anterior eu fui correndo, mas nesse dia eu caminhava lentamente, porque eu nem sabia se Puka ia estar lá. Ela estava e sorrindo. Quinta-feira, 2 dias depois, eu voltei à cadeia, subi a escada e esperei que Gwen saísse de sua cela, a tal cheia de ratos lá no final do corredor, a melhor da prisão. E eu nunca me esqueço, foi a segunda vez que vi isso acontecer na vida. Era como se a sua face brilhasse. Chega Gwen, uma nova pessoa, e totalmente mudado, e eu vi aquele mesmo olhar em sua face, o mesmo que já vira em Puka.
Na caixa do correio estava essa carta de Jerry Reed. Bem, eu abri a carta. Era uma carta bem grossa. Havia algumas linhas de Jerry e o resto era uma carta de Gwen. Bem, naturalmente eu estava aflita para ver como Gwen estava e quando eu abri a carta, a primeira coisa que eu vi foi louvado seja Deus. E ele dizia, escrevo para você, mãe, porque sei que você vai entender. Nos 6 meses que se seguiram, passamos a maior parte do nosso tempo, eu na prisão e Puka no hotel, estudando a Bíblia e tentando conhecer Jesus mais profundamente. João 5:11 diz... Aí começou o que eu chamo de nosso seminário na prisão, o seu discipulado. O que isso significa? Houve um período de ajustamento como resultado de todos esses estudos bíblicos básicos. Um período no qual estabelecemos as bases sólidas que nunca havíamos tido. O fato de ter me convertido ao cristianismo não significava que tudo havia melhorado, que seria libertado por causa disso. Não era assim tão fácil. Eu não sabia ainda se ficaria lá por 12 ou 6 anos, e eu tinha que enfrentar a possibilidade de ficar na prisão por 12 anos, porque essa era a sentença por ter um laboratório de cocaína. Durante todo esse tempo, nos diziam constantemente que amanhã seria o dia em que o juiz anunciaria a sentença, ou libertaria Gwen. Bem, ainda que tivéssemos aprendido a duvidar dessas promessas, precisávamos de um pouco de esperança, e era fácil acreditar que poderia ser verdade. Assim, passamos um ano, acreditando cada dia que amanhã seria o dia, mas nunca era. Vem pro meu colo. A frustração era enorme. Nunca sabíamos o que aconteceria de um dia para o outro. Chegou um momento que tive que enfrentar o que poderia acontecer, se iria passar os próximos 12 anos de minha vida naquela prisão. Mas acho que finalmente consegui encarar essa possibilidade. É provável que um aspecto dessa história jamais será entendido. Só na eternidade. O papel da oração. Nós vemos as pessoas envolvidas e pensamos, que cara genial, ou veja o que fez, ou sabe, que pessoa maravilhosa, ou que sacrifício. Mas algo atrás disso, mais básico e muito mais importante, acho, do que qualquer coisa que se fez, qualquer conversação que tivemos, qualquer coisa que eu fiz. É o fato que muita gente estava orando. E enquanto passavam os meses, longos dias, semanas, quase um ano nessa situação, nós tomamos conhecimento do grande número de pessoas que orava. Deus ouviu e Deus respondeu. Era Semana Santa, uma semana antes da Páscoa, quando o juiz decidiu resolver, finalmente, o nosso caso. Chamou Jerry e disse que iria rever as provas. As provas consistiam de uma caixa com frascos e químicas, maconha e coisas que tínhamos em casa. Mas veja só, o último juiz encarregado do caso, pelo tribunal, quis ver as provas e não as encontrou. Elas tinham se evaporado ou sido roubadas. Não havia mais nenhuma prova. Haviam desaparecido. O juiz não pôde acreditar e decidiu que não podia sentenciar ninguém sem ter evidência da culpa. Então, passou um documento chamado La Boleta de Libertad e que tornava Gwen livre. Apenas 6 meses depois que recebi a Cristo, fui solto da prisão. E foram 16 meses o total, do tempo em que fomos presos até o dia em que fui finalmente solto. Deus respondeu ao nosso clamor. Nós oramos para Ele intervir, e Ele o fez. E eu fui solto. Primeiro, decidimos, depois de Gwen sair, planejar o casamento. Nós não tivemos um casamento cristão e decidimos que seria a primeira coisa a fazer. Assim, Jerry e sua esposa se encarregaram e fizeram todos os preparativos e nós pudemos nos casar no dia seguinte. Daí, tivemos que pensar o que íamos fazer de nossas vidas, nosso futuro, e decidimos regressar para os Estados Unidos e terminar os estudos.
É realmente incrível que 2 ex-viciados pudessem chegar a Miami só com dinheiro para um telefonema e a roupa do corpo e querendo voltar a estudar. Mas conseguimos entrar para o North Park College, em Chicago, e nos formamos. Gwyn no seminário e eu na universidade, no mesmo dia. Uma ocasião especial. Louvado seja Deus. Cadê Puka? Está vindo ali. Ah, ali está. Onde? Ali está ela. O mais interessante de tudo é que nunca se sabe onde vai parar. E se realmente você crê em Deus, você sabe nunca vai parar. Seus milagres continuarão para sempre. O mais recente é seu pai também encontrar o Senhor. Deu certo. É o que eu posso dizer, é que dá certo. Para mim, para Gwyn e para todo mundo. Meu pai havia chegado ao seu limite e foi a Washington visitar mamãe e disse-lhe que queria encontrar o que ela, Puka e eu havíamos encontrado. Não foi porque tivéssemos dito alguma coisa, mas pelo que nós éramos, porque podia ver que havíamos mudado totalmente. Falamos no telefone e quando eu ia desligar, ele disse: pai, sabe o melhor que me aconteceu na vida? E eu pensava que era ele ter saído da prisão, ter vindo para North Park, se formar e tudo mais. E eu estava pensando quando ele disse que você encontrou Deus. E agora meu marido e eu estamos juntos novamente. Isso é maravilhoso, um sonho tornado realidade. Meus pais estarem juntos de novo depois de 17 anos de divórcio. Não creio que nada mais que o Senhor faça vá me surpreender. Jamais poderia esperar que seria eu quem recasaria meus pais, reuni-los ante Deus, restaurando a unidade da família. Isso é para mim realmente incrível. Eu não afirmaria a ninguém que uma vez convertido a Cristo, os seus problemas acabariam. Isto não é verdade. É verdade que temos ajuda para nossos problemas, que temos uma fonte de força e esperança que não se tinha antes. Voltar à universidade depois de 12 anos e com 3 filhos não foi nada fácil. Creio que não teríamos sobrevivido a tempos tão difíceis a não ser pelas orações e porque sabíamos que havia alguém maior que nossos problemas pareciam ser. Mas ele estava sempre conosco e nos ajudou a superá-los. E seria absurdo pensar que se acabaram os problemas, sei que nos falta muito trabalho para fazer, mas é para o Senhor. E poderemos fazê-lo com sua ajuda. Agora voltamos à América Latina. Agora temos um diferente propósito. Não estamos mais fugindo. Estamos aqui para compartilhar o amor de Deus com a gente daqui. Para compartilhar o que Cristo é para nós. Quando eles me torturavam, eu odiava quem fazia isso. Mas desde que me tornei cristão, percebi que eu realmente não mais precisava odiar. Através dos meus estudos da Bíblia e descobrindo a verdade do Senhor, me dei conta de que talvez sinta pena deles. Não uma pena condescendente, mas uma compaixão sincera. Comecei a ter compaixão pela gente que vive esse tipo de vida. E creio que o que essa gente realmente precisa é conhecer Jesus. Precisam ser confrontados com o Evangelho de uma forma que entendam e respondam à sua mensagem, para que possam mudar sua maneira de ser. E entendi também que sofriam e também não sabiam da alegria do Senhor. E alguém tinha que ensinar-lhes. O povo latino-americano é fantástico. Aprendemos a amá-lo muito. Seus costumes, sua cultura. A grande maioria dele é realmente gente muito boa. Gente que se preocupa e ama sua família e trata bem os filhos. Mas eles não conhecem Jesus. E não se vai muito longe sem ele. Se ninguém for a eles, eles nunca o encontrarão.
E eu sinto que Deus nos chamou para que lhes falemos de Jesus. Muy bien, gracias. Mi esposo, hola. Hola, hola, Gwen, ¿cómo le va? Bien, bien, por dicha, mi esposa. Hola, Francisco, ¿qué tal? Bueno, pase adelante, entonces. Hola, ¿cómo está, Gwen? Bien, gracias. No, no, Sabanilla. Tenho total confiança no Senhor. Não sou nenhuma doutora em assuntos bíblicos, mas sei a mensagem básica e penso que a entendo, o que significa e o que tenho que fazer. Entendo o que é amar ao próximo, passar tempo com eles e compartilhar o amor de Deus. Ele havia dito que ia ressuscitar. Anos atrás, uma mulher veio a mim e disse: Jesus também fez desaparecer o que me condenava. E eu nunca pensara dessa maneira antes, mas, sabe, é a pura verdade, que essa é a razão pela qual ele veio ao mundo. Há muita gente que tem evidências contra si. Quando alguém é culpado, pode ser encerrado numa prisão que é mais difícil de sair do que a prisão em que eu estive. Você se sente aprisionado? Não tem que ser esse tipo de prisão. Há muitos outros tipos. Há prisões de relacionamentos infelizes, há prisões de drogas. Há muitos tipos de prisão. Só queria que você soubesse que, quando se está confinado numa prisão, que Jesus Cristo pode libertá-lo. Eu tinha provas contra mim quando estava na prisão, mas ele veio e as fez desaparecer. Ele pode fazê-lo por você. Se o Filho vos libertardes, sereis verdadeiramente livres. João 8:36. Os principais participantes desta história verídica fizeram seus próprios papéis.